a gente não pode achar que a gente é o detentor de toda a razão, de toda a verdade, porque na hora, meu irmão, que a chapa tá quente ali, que o pau tá roncando, aí você vai ver que tudo que você aprendeu, você vai colocar em prática, você vai ver como é que é totalmente diferente, né? É, Não existe essa parada de... O evangelho não vai te colocar num lugar confortável. é, Se você um dia boa. achar que o evangelho vai te colocar num lugar confortável, meu irmão, não é evangelho. É, Então essa galerinha que, se tudo pode, não, mas tem nada a ver, eu posso fazer, né? Nós somos uma igreja moderna, nós temos que atingir vários tipos de pessoas, então a gente entra no mundo das pessoas. Não, querido, não rola. Como o Leozinho me usou o exemplo da arquibancada, você flamenguista, você não vai entrar na torcida do Vasco, meu irmão. Você não tem como, entendeu? é isso Esquece, aí. meu irmão. É O isso. lugar de, e o lugar de. Quem é das antigas vai saber disso, né? Que hoje em dia essa geração nunca vai saber o que é geral, né, Leozinho? Geral, onde era, tava todo mundo junto ali, mas e você não sabia distinguir quem era quem, e ali era onde tinha confusão, então não adianta, cara. Você se posiciona, você faz parte de um time, cara. Você faz parte de um exército, você escolheu. O mundo não tem nada para nos oferecer. Nada. Nada. Nada que é mundano nos sacia e nos leva perto de Jesus. Nada. Né? Entendeu? Eu escutei uma vez uma coisa que entrou no meu coração e me mexeu. Foi que um diácono falou para mim que ele é militar. Ele falou assim para mim: Pastor, você é um cara que me inspira. Eu falei: Por quê? Ele falou assim: No nosso meio tem um dizer que é muito real, que é assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, a gente está muito mais preocupado somente em pregar a palavra e esquecer o exemplo. Eu não consigo ver todo mundo que está aqui, eu não sei qual é o esquema que faz para ver todo mundo, enfim. Mas se a gente for fazer uma pergunta rápida, quantas pessoas que estão aqui se decepcionaram, por exemplo, com um líder? Nossa, quase Quantas pessoas todos. que já tiver aqui já se decepcionou com um homem? Entendeu? Então, assim, muita gente. Mas isso é errado? Não, cara. A gente vai olhar pro homem. A gente vai olhar, pô. A gente E vai vai ter o homem continuar se como. decepcionando. Vai, pô. Porém, quando um cara é um cara ponta firme, por exemplo, você foi ferido por um homem. Isso eu vivo aqui, Leozinho. Isso é tremendo, cara. Você foi ferido por um homem. E aí você vai, você permanece, você continua, aí você vira pastor. Pô, bacana. Aí você começar a receber as pessoas que foram feridas também. Mas quando essas pessoas feridas vêm e veem em você um exemplo, meu irmão, esquece. Não. Esquece. É, A pessoa fala assim, cara, eu vou ficar nessa igreja. é, Esse cara é cara diferente. é. Esse cara é posicionado. Pô, esse cara, meu irmão, ele vive o que ele prega. É Esse isso aí. cara não é de mentirinha, esse cara é de verdade. Então, assim, a gente tem um poder de influência, cara, tremendo, meu irmão. Tremendo. E o que eu vim hoje compartilhar com vocês, que é como mais um bate-papo, eu tô, assim, de coração. Se me façam perguntas, eu quero mesmo dar para vocês conhecimento, eu quero liberar para vocês em nome de Jesus. Mas assim, a gente como influência que a gente tem feito no reino como influência, cara. É. Que tipo de influência que a gente tem dado para a sociedade, até mesmo para a igreja, pô, né? Chile, Você só tem pra. Não te cortando aqui, mas, cara, olha que legal. Essa semana eu falei, semana retrasada, semana passada eu falei isso aqui. Geralmente Deus vai dar dores pra gente, que a gente pode ter dois tipos de decisões. Uma é pegar essa dor e falar assim, ah, mano, eu fui ferido com a igreja. Ou pegar a dor que já te feriram uma vez e falar assim, agora eu quero restaurar pessoas que também foram feridas como eu fui ferido, né? é Eu sou isso, filho de é pastor, isso. cara. Mano, eu vi ao longo dos anos meu pai sofrendo por injustiça dentro da igreja. Eu poderia muito bem criar um trauma, mano, com a igreja. Eu vi amigos meus, filhos de pastores, falam assim, mano, não quero saber de igreja. Eu vi papai sofrendo, eu vi isso, vi aquilo outro. Mas eu, com o pai que eu tive, eu vi tudo esse cenário, eu poderia muito bem ser frustrado. Mas eu falei assim, cara, eu vi muitas coisas acontecer. Eu já compartilhei isso com o pastor chileno, já vi muitas coisas acontecerem dentro da igreja. Mas, cara, eu posso começar a provocar a mudança. Eu É posso isso. pegar a ferida, né? A gente canta a música do Rodolfo, mas a gente não quer, às vezes, viver a música do Rodolfo, né? Que das minhas feridas sai um poder para curar, mano.
A gente não quer viver isso. A gente, é mais fácil ficar falando, apontar a ferida. Ó, tá vendo? O pastor falando de tal me machucou longo lá atrás. O meu líder fez isso pra mim, mano. Isso aqui é uma cicatriz, não dói mais, mano. Por quê? Essa cicatriz serve pra te lembrar. É um lembrete pra falar assim, cara, não dói mais, mano. Agora eu posso ir lá curar É a pessoa. isso. Entende? E é como é que é o profético, eu preguei isso no domingo, cara. A gente é muito alinhado, mano. Eu dei esse exemplo, e eu dei esse mesmo exemplo. Eu falei, as cicatrizes lembram a dor, mas não dói mais, cara. É, é Entendeu? isso. Esse aqui é o problema, assim, nós como igreja, a gente não pode ser Nutelinha, cara. É, Já deu, sabe? Viver pelas emoções. já Ah, deu. eu quero sentir uma emoção. Pô, vai andar de montanha-russa, cara. Você vai sentir muita emoção, cara. Agora, se você quer sentir algo de Jesus, parceiro. Mas não é, pô. Vai andar de Boa, boa. montanha-russa, pô. É isso. Mas você não quer. Cara, o evangelho não é pra viver de emoções, cara. É pra É, viver de intensidade, de verdade, pô. é isso, cara. Entendeu? É pra viver de. Cara, se a gente entendesse o nosso chamado da forma real e poderosa que ela é, cara, Macaé não era mais como, não é como era, não seria como está, Rio de Janeiro não seria como é, É, o Brasil não seria como é. A gente mudaria, cara. Entendeu? A gente não está influenciando, a gente está sendo influenciado, essa é a verdade. Entendeu? Se você for ver no meio da igreja, se você mandar assim, desenrola, bate, vai ter uns 5 retardados que vão querer ficar de ladinho. É mentira? Né? Aí tu fica, cara, meu irmão, tá de brincadeira comigo? É sério? Isso tá te influenciando? Né? É isso que tá te influenciando? Né? ah, duvido Pô, você fazer, Chile, agora. Duvido você fazer. Sei que suas filhas fazem. o quê? Desenrola, baixa? Eu não sou maluca? Eu não sou maluca. Minhas filhas são caveira, parceiro. Tá maluco? Suas filhas não são fundo de madanha, não, mano. Suas filhas são fundo... Negativo. Nunca. E ó, não é ficar ali, não, cara. Elas carregam a essência, cara. É, Tá maluco? Não é parte do nosso meio isso. é. Chile, pra gente... Né, você vai falar sobre influência hoje, né? Sobre aqui, já começamos a falar, né? Mas só pra gente criar uma conexão, geralmente, você introduziu e falou algo muito legal, né? Geralmente quem olha a gente hoje como pastor, a pessoa vê hoje o pastor, né? Mas esquece que a gente não nasceu pronto, né, cara? É isso aí. É, existiu muito processo. Existiu, cara, anos. Mano, conta um pouco de como foi sua chegada na igreja. E a gente compartilha muito dizendo aquilo, né, Chile? É, a gente talvez pode ter sido plano F, plano C, D, G, cara, L, né? Porque muitas pessoas não quiseram permanecer no caminho, assim como Saul e Davi, né? Deus tinha escolhido Saul, né? Mas depois Saul deu as respostas erradas. E, cara, esses dias eu falei o seguinte: o que vai determinar a gente viver a vida que Deus tem para nós e o chamado que Deus tem para nós são as respostas que estamos dando todos os dias. As respostas que estamos dando, as decisões que estamos tomando, quando ninguém vê, né? Davi estava lá no campo, né? Ninguém viu ele, tinha 7 irmãos, foram chamados para a reunião, mas Davi não, Davi foi esquecido, mas Davi estava dando respostas para Deus lá no campo onde ninguém tava vendo. Então, cara, não é sobre visibilidade, né, cara? É sobre bastidores, é sobre anonimato, né? E fala um pouco do como foi sua trajetória aí na igreja, de como foi esse processo até você se formar um líder, depois você se formar, você foi diácono, você foi presbítero, né, da igreja da Barra da Tijuca, né, e depois você foi enviado. Né? Conta um pouco esse processo, né? Ninguém nasce pronto, né? Ninguém. Eu cheguei na igreja em 2000, final de 2006, né? Com a Dani, e a gente foi muito impactado pela forma que a gente, na verdade, a gente era muito cru de igreja, a gente não sabia, a gente não tinha a formatação de igreja. Eu frequentei um tempo, por causa da minha mãe na fé, que era minha empregada doméstica, a Marli, eu ia com ela de vez em quando na Universal, né? Que ela falou de Jesus para mim. E aí eu lembro que eu sentia que faltava algo, sabe, Leozinho? É muito doido isso, né? Eu sentia que faltava algo que me conectasse ali como igreja, né? E aí eu escutei o Fala do Bola de Neve em São Paulo, num treinamento do banco que eu fiz. E quando eu voltei, eu já fui, procurei, já
tentei saber onde é que era, fui no culto com a Dani. Cara, a gente nunca mais saiu da igreja, a gente nunca desviou, a gente nunca teve, sabe, momento de frieza, nada, cara. A gente fez, se converteu assim, a gente teve um encontro, que eu te falei, a gente teve um encontro com Jesus. E aí eu comecei a ser lapidado, né? Eu já fui crente domingueiro, eu não ia culto de semana, entendeu? Eu já fui crente crítico, eu ficava criticando os outros, falava que todo mundo era bitolado, que a gente podia só precisava ir domingo. Eu já fui esse cara que Jesus, não é que ele me permitiu, eu cheguei assim, conforme eu fui conhecendo ele, eu fui mudando, né? Então, conforme eu fui me achegando a Jesus, eu fui me tornando uma outra pessoa. Aí eu lembro que eu fiz curso de líder de célula, eu fui ungido líder de célula, e, cara, te falar, Leozinho, eu acho que pra mim a parada mais louca que aconteceu comigo assim foi quando eu fui ungido diácono, cara. Eu lembro que pra mim foi um. Cara, eu falei assim, que meu irmão, eu vou poder orar pelos outros agora. Caraca, maluco! Meu irmão, que honra! Cara, Léo, eu me senti tão honrado, Léo. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu servi, cara, eu servia, eu tava disponível, cara. O pastor me liga. Todo batismo, Léo, todo batismo eu tava. Todo. Ninguém fala, pô, você não tem escala, não. Eu falei, pô, não tem, cara, não tem escala para batismo, meu irmão. Eu vou ver pessoas sendo salvas, vou ver nomes sendo escritos no livro da vida. Tá maluco? Vou perder essa oportunidade. Eu não perdi um batismo. Cara, foi assim, um momento da minha vida, cara, que eu entendi que é isso, cara. Eu fui honrado por Deus, eu fui convidado por Ele para ser alguém para Ele, alguém útil para Ele. E aí, cara, foi o meu caminhar. Eu fui líder de região de célula, aí depois a gente começou com o núcleo aqui na Zona Norte, e a gente ficou aí, foi em 2013, se eu não me engano. A gente começou, e aí eu fui levantado como presbítero, e aí começou a minha história. Aí em 2015 fui levantado como pastor, e aí Zona Norte já foi estabelecida aí como igreja, e aí todo o processo agora que eu tinha aprendido lá atrás, como diácono, como líder de célula, como diácono, como presbítero, eu comecei a colocar em prática como pastor. E vou te falar, Leozinho, me ajudou muito. Muita coisa que eu vivo hoje como pastor, eu aprendi lá atrás como líder de célula, pô. O líder de célula é alguém de suma importância dentro de uma célula. O líder de célula, ele é tão responsável de uma vida como o diácono de uma igreja, cara. É isso. O líder de célula, cara, ele não é somente alguém que abre a casa, não é somente alguém que, sabe, que tá ali em um grupinho, não. O líder de célula, ele cuida de vidas, cara. O líder de célula é o filtro para o pastor, é o filtro para o diaconato, é o filtro para o presbitério. O líder de célula é de suma importância. Então eu aprendi ali a cuidar de pessoas, eu aprendi a ministrar pessoas, eu aprendi, cara, eu tive a visão inserida em mim, foi em célula. Então, hoje que eu vivo e prego como pastor, foi o que eu aprendi lá atrás como líder. Entendeu? O que eu aprendi como pastor, o que eu sou como pastor hoje, foi o que eu aprendi lá atrás, como líder de célula, que só foi sendo praticado como diácono, que foi sendo praticado como presbítero. E eu lembro, cara, que desse aprendizado todo, dessa bagagem que a gente vem trazendo assim, é você entender que a visão não pode nunca morrer dentro de você. Porque se a visão morre dentro de você, você perde propósito. Você começa a olhar, né? Querer olhar outras igrejas. Ah, a igreja tal faz isso. Se for bom, meu irmão, amém. Mas ela pode ser algo útil para a igreja. Mas ela não vai mudar a visão. A visão já está definida. A visão ela é firme, ela é determinada, ela já está pronta. Aí eu quero botar umas luzes azuis e botar fumaça. Meu irmão, é benção. Faça. Ah, eu quero pintar um leão branco na parede. Pinte. É lindo. Ah, pastor, acho maneiro botar uns raios laser. Bote, meu irmão. Mas a visão não pode ser corrompida. Né? Vale lembrar aquele velho discurso de um curso de líder. Visão mais visão gera divisão. Então, meu irmão, o que a gente tem como visão é fundamentado e é real. Então, tudo que eu estou colocando em prática aqui, foi como o pastor Leozinho falou. Eu tive que aprender e muitas coisas na marra. Eu lembro do primeiro conselho que eu dei para o Leozinho como
como pastor. Fala pra galera qual foi o teu primeiro conselho que eu dei pra você, Leozinho. Pô, foram tantos, cara. Deixa eu ver se eu lembro o específico que você falou. Você falou assim, pessoas que você ama vão te abandonar. É esse? Não, você vai ser traído. Parabéns. Parabéns, você vai ser traído. Cara, é isso. O Chile, você tá falando sobre. Cara, isso é muito legal. Cara, eu tenho compartilhado muito essas histórias do início, cara, porque de fato, geralmente a gente olha, né? Pessoas olham para pastores e olham com uma noção muito distante. Parece que é um hiato, um abismo, assim, tipo, caraca, o cara tá numa parada lá e inatingível, inalcançável. Mas, cara, todo mundo sabe que a gente teve processos, né? Eu falei esses dias, e quando eu não era nada, Chile, quando eu cheguei em São Gonçalo, não tinha nenhum curso de líder ainda, eu lembro que às vezes eu ficava, tipo, ansioso do meu pastor me pedir alguma coisa, mano. Eu lembro que algumas vezes, por eu estar no louvor, às vezes era 4 horas da tarde de domingo, e o culto em Cabo Frio ia começar às 7h30. Meu pastor me ligava e falou assim, Leozinho, eu preciso de alguém para ministrar o louvor lá em Cabo Frio. Cara, eu tinha uma Paraty, né? 9,5, bolinha, velha, soltando fumaça pra caramba. Motor já quase explodiu. Mano, eu pegava Paraty, eu ia, mano, cara, feliz da vida. Eu gostava de receber missões. Então, cara, missões, as pequenas escolhas, as pequenas respostas nos trouxeram aqui hoje, né, Chile? Quantos desafios, cara, seu pastor te pediu, mesmo você não querendo fazer, né? Com certeza. Eu falei semanas atrás aqui sobre Davi. O pai de Davi pediu para ele levar marmita para os irmãos, mas ele fez o a mais, né? Cara, ele chegou na batalha, ele levou a marmita, entregou a marmita para os seus irmãos, ele lutou com o gigante, trouxe a cabeça para Jerusalém e voltou com a esposa. Olha que louco, mano. Ninguém pediu para ele fazer. O pai dele só falou assim, cara, só leva a marmita ali. Tudo bem, tô aqui. Mas, cara, o a mais te promove. Fazer a mais, mano, ninguém quer fazer. É o que Jesus falou, mano, se teu irmão te der uma face, dá outra. Se alguém te chamar para andar 1 milha, ande com ele 2 milhas. Cara, é o plus, mano, que te promove no reino. É o que você faz a mais no reino que determina de fato. Ô, Chile, cara, quantas pessoas estavam contigo no início da caminhada? Quantas pessoas que talvez, diante de talentos, né, habilidades, tinham mais habilidades que você? Quantas pessoas eram mais talentosas que você, que talvez pregasse mais que você, mas, cara, você talvez deu muitas respostas que outras pessoas não quiseram dar, né? E, cara, eu costumo dizer isso de É diversas forte vezes. isso, hein? É Cara, forte isso. isso é muito. Mano, eu quero escrever sobre isso, cara, de verdade. Ao longo dos anos, cara, o que de fato determina a gente são as respostas que a gente está dando, quando ninguém está vendo, né? Quando os nossos presbíteros não estão vendo, quando nossos diáconos estão vendo. Cara, eu tô falando isso, ô Chile, cara, 12 anos atrás, você tem 15 anos de bola de neve, eu tenho 12. Mas, cara, quando ninguém tava lá, quando a gente não era nada, mano, qual foram as respostas que nós estamos dando? Cara, eu lembro você tem uma ideia, só dos ambientes proféticos que a gente está inserido, cara, muda a nossa vida. Né? Por diversas vezes eu estava na conferência profética, cara, meu pastor não falou, oh, vai na conferência profética, mas eu queria estar, porque eu sabia que ambientes proféticos, ele mudam nossas realidades. Lembra quando Saul estava endemoniado, meu irmão? Só que Saul mandou os soldados para ir lá atrás de Davi, quando os soldados estavam chegando, mano, para matar Davi, né, em Naiote, a Bíblia diz que o Espírito tomou eles, mano, e eles começaram a profetizar. Olha que louco, mano. Só por causa da atmosfera, só por causa do ambiente, eles mudaram, mano. Então, cara, teve dias, cara, que por eu não querer, às vezes, ir para conferências ou congressos, às vezes até mesmo contra a minha vontade, eu falar, cara, eu acho que eu vou pagar o preço, mano. E, mano, dormia no chão lá na sede, né, Chile? A gente dormia no chão lá, um frio do caramba, mano. Era um banheiro com um chuveiro gelado. E eu dormia lá, mano. Só que, cara, eu via muitas profecias falando assim, ó, muitas pessoas que estão aqui hoje, cara, vão ser levantados pastores. A gente vai enviar essas pessoas. Cara, eu poderia muito bem estar sentado na minha cadeira e falar assim, ah, mano, isso aí é para alguém. Alguma pessoa vai viver essa realidade. Mas, cara, eu tomei posse daquelas palavras. Então, foram respostas que eu dei que ninguém deu. Meus amigos tinham promessas também iguais a minhas, mas ficaram por meio do caminho por quê? Porque não quiseram ser lapidados, né? Sim. A visão não era latente, mano. Eu entrei nesses ambientes. Então, cara, eu tô trazendo o pastor chileno para vocês aqui, gente, hoje, para falar, cara, e que a vida dele também nos inspira, mano. Né, Chile, você pregou aqui no nosso aniversário de 14 anos, e eu tenho compartilhado isso com você, falando que
Deus nos deu uma visão que nós vamos chegar em 3 anos aquilo que não vivemos em 14. Mas não é que sobre ego, não é sobre vaidade. Ah, nossa, olha como minha igreja. Cara, não é sobre isso. O que eu tô provocando na igreja? Cara, eu tô provocando aqui, ó, as 60 pessoas que estão aqui agora, dizendo, cara, vocês vão viver isso. Quer ver Vocês uma hoje, parada, Leozinho? Isso é né? muito real. A gente vê um montão de gente, por exemplo, um culto normal no final do culto, e Deus chega e fala assim: quem quer orar em línguas aqui? É, E aí você vê, sei lá, a galera que já tem um tempo de igreja que às vezes não ora em línguas, isso não define caráter de ninguém, não, amém? é, Orar em línguas não é definição de caráter. é, Entenda isso, não é porque a pessoa ora em línguas é mais de Deus, não, isso não tem nada a ver. é. Mas aí você vê alguém, cara, que chega na igreja, novo, sabe? E aí a gente começa a ver que. E o cara começa a orar em línguas, a gente vê, sabe o quê? A disponibilidade da pessoa. Então as pessoas, a gente tem que viver essa intensidade com Jesus, com o Espírito Santo, na mesma vibe que uma pessoa que está chegando hoje na igreja, cara. É, O é problema é que isso. a gente começa a ficar, sabe, sei lá, sei lá, reativo, não sei se é essa palavra certa, mas sei lá, a gente vai ficando pesado, vai ficando cheio de mais, sabe? Ah, não sei o quê, pá. Vai ficando chato, essa é real, vai ficando chato. E aí, cara, pô, tu acha que Deus quer andar com alguém que é chato, meu irmão? Na moral, Sem carinho, filho. Pode ir sem é, carinho hoje. você se torna um ursinho carinhoso, meu irmão. Ele não tá querendo um ursinho carinhoso. E aí, cara, pô, Deus quer algo pra te potencializar, cara, te levar, meu irmão. O Léo, eu li um livro, cara, que eu acho que eu até comentei contigo, chamado O Segredo de Deus, que fala sobre palavra de conhecimento. Eu tava vivendo É do esse Shaw Bowles, não, né? Shaw Bowles, isso aí, É, é. esse cara é chapado. Mano, E aí o que aconteceu? Eu comecei a fluir nesse rio, sabe, Leozinho? Esse é um dom que Deus me deu, é, sabe? Várias ovelhas falando, ó, pastor, você tem esse dom, tem que aperfeiçoar, bababá. Isso que é bom, uma ovelha fala pro pastor que tem esse dom para aperfeiçoar. Se fosse um cara vaidoso, não, quem é você? Não, beleza. Só que aí, as ovelhas viram aperfeiçoando, estou em aperfeiçoamento ainda, não estou no 100%, que eu acredito que a gente é sempre um eterno aprendiz. Mas sabe o que a galera tem pedido agora, Leozinho? Qual que é o maneiro da maturidade? O cara chega para você e fala assim, pastor, esse dom aí de palavra de conhecimento eu quero, você tem como transferir para mim? é, Léo, foi um pedido tão inocente, eu fiz uma oração tão inocente, eu falei assim, senhor, não é meu, é teu, o dom é teu, então transfere a mesma porção. Meu irmão, no outro culto o cara foi pregou. Sabe o que aconteceu com ele? Palavra de conhecimento, pum, é, começou a liberar. Pum. Agora no último culto a gente fez uma ativação aqui na liderança. Meu irmão, depois do Adore, desculpa. Depois do Adore, uma ativação na liderança ali, meu irmão, que a gente recebeu ali. Cara, o que veio de gente pedir, pastor, eu quero palavra de conhecimento. Aí eu pergunto, pra que você quer palavra de conhecimento? é. Pra sua Pra quê? vaidade. Isso aí, pra tua vaidade? É, Não, é pra servir as pessoas. Então recebe, meu irmão. é, Galera foi orar, meu irmão, e Deus já, pô, meu, galera chorando ali, Deus derramando, liberando, sabe, destrinchando os segredos das pessoas, cara, é. isso aí, pô, meu irmão. Ô, Chile, não sei se você já percebeu. Quando você lê 1 Coríntios 12, fala sobre os dons. Aí depois vem 13, né, que fala sobre o amor. Depois volta a falar de dons. Aí você fala assim, pô, meu irmão, por que Paulo continuou falando de dom e depois cria um outro capítulo lá e fala sobre amor? Na verdade, a Bíblia não foi configurada em capítulos, né? Depois de muito tempo que ela foi capítulos e versículos para ter um endereçamento ali mais incisivo. Mas, cara, sabe por que ele fala isso, cara? Porque o maior propósito dos dons é o amor, irmão. Esses dias eu conversei com uma menina, cara, nota isso, gente. O maior propósito de um dom não é a sua vaidade, dizer que você é top da galáxia aí da profecia, que você é o profético, você tem revelação. Cara, se não tiver amor, de nada valeria. É isso que Paulo estava querendo dizer. Né? A gente acha que é desconexo do capítulo anterior. Não, não é, mano. Tanto que no final do 12 ele vai falar assim: eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. E olha que interessante, Chile. Esses dias uma menina chegou para mim e falou, pastor, eu sabia que ela tinha esse dom profético, ela descobriu um equívoco, né, de um irmão, e eu falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, o maior ofício profético, né, a maior intenção do ofício profético não é denunciar o pecado e você ficar, aí, tá vendo, eu avisei que tinha pecado. Não, mano, o maior propósito do ofício profético é você, por amor àquela pessoa, você denuncia o pecado para que haja restauração. E se você não estiver preocupado com a restauração dessa pessoa, você está correndo sérios riscos do seu dom te matar, mano. Você usar o seu dom para matar pessoas.
Por que eu falo isso, cara? Lembra da vida de Jonas? A Bíblia diz que o povo de Nínive era um povo terrível, mano. É um povo terrível demais. Então Deus manda Jonas ir lá, um profeta, para ir lá denunciar o pecado e falar assim, cara, se arrepende. Deus deu a ordem, mas ele foge e vai para Nínive, para Tarsis. Chega em Tarsis, cara, ele chega em Tarsis não, né? Ele nem chega em Tarsis, ele é comido pela baleia, coisa e tal. E aí, cara, o que acontece? Cara, mano, eu tenho que voltar agora para Nínive, porque me aconteceu essa tragédia. Voltou lá, ele pregou a palavra de Deus, e a Bíblia diz que todo o povo de Nínive se arrepende. E Jonas ficou bolado por causa disso. Olha que louco, mano. Ou seja, o cara falou assim: ah, então beleza, vou lá cumprir o propósito agora, Deus. Ó, e o desejo de Jonas era que o povo morresse, velho. A verdade é essa. É isso aí. Cara, a verdade é essa. Então, a motivação do profeta não era o amor. Ele queria que o povo morresse, mano. Ah, vou lá, denuncio o pecado, denuncio. Cara, mano, a gente denuncia o pecado para que haja restauração. Entende? Jesus falou o que sobre as pessoas de Nínive? Ele falou, cara, se os milagres tivessem feito, mano, na época de Nínive, mano, há muito que eles teriam se arrependido. Mas aqueles que contemplaram esse milagre são aqueles que vão julgar vocês, mano. Cara, tá louco, mano. Você é louco, mano. Meu irmão. Ô, Chile, sabe o que eu provoquei, cara, na galera do domingo? Quem tava aqui na igreja sabe que, cara, a gente fala muito sobre isso, né? A gente pregou e falou, cara, os sinais acompanharão os que creem. Aí eu perguntei, quem crê aqui? Todo mundo Quem crê que os mortos serão ressuscitados? Aí todo mundo Quem crê que falam novas línguas? Todo mundo Quem crê que os enfermos serão curados? Cara, todo mundo. Agora, quem quer manifestar? Eu perguntei assim, cara, muda a pergunta. Querer é legal pra caramba, eu creio, mas, cara, você se move para que isso aconteça? Aí eu falei o seguinte, cara, eu chamei os enfermos lá na igreja, chamei todo mundo na frente, falei, cara, aí qual é a parada? Todo mundo vai achar o quê? Mano, o pastor vai curar. Mano, eu falei assim, eu não vou curar ninguém. Eu quero que você que acredita aí, você que acabou de falar que os sinais vão acompanhar o que crê, eu quero que vocês venham aqui na frente, vocês vão impor a mão sobre elas e vocês vão orar por essas pessoas. Meu irmão, Chile, cara, foi poderoso. Mano, olha só, tem a galera aqui comentando sobre isso. Cara, mano, foi poderoso, mano. Todo mundo foi curado. E eu não botei a mão só numa mulher que ela ficou ali sozinha. Cara, todos que foram ali na frente foram curados. Tem uma galera aqui que foi usado por Deus como canal. Não somos nós que curamos. Óbvio, né? Não somos nós, mas eu tô provocando a igreja a realmente sair dessa arquibancada. Mas cara, começar a jogar. Tem que estar disponível. Se não estiver disponível, não vai acontecer, cara. É isso, cara. Eu acho que você falou sobre a sede, né, cara? Uma coisa que a gente tinha na nossa geração, Chile, né, no nosso começo da igreja, era sede, cara, sabe? A gente tinha sede de estar em qualquer culto, mano. Culto da zeladoria, a gente tava. Culto da vassoura, a gente tava. Meu irmão, campanha da panela quebrada. Cara, a gente tava, mano. A gente tinha. Nesta sexta-feira, campanha da panela quebrada. Cara, a gente. Mano, traga suas vasilhas. Esse é o culto. Traga sua vasilha. Cara, a gente tem sede, mano. A gente tinha tanta sede. Cara, só que hoje, mano, nossa. Hoje o nego não quer ir no culto de quinta-feira porque. Não, mas ele quer ficar enchendo o saco, você pode ficar escutando tal playlist. É a disponibilidade rasa, é a disponibilidade vazia. Você tá entendendo, filho? Só que qual é a insanidade? Todo mundo quer os mesmos resultados daqueles que estão buscando, mano. Todo mundo quer sede. Né? Desculpa, continue. Não, o que eu tenho visto assim, que as pessoas estão de saco cheio, cara, sabe, Léo? Saco cheio de ver uma igreja que não é igreja ativada, cara. Estão de saco cheio. A galera tá de saco cheio. A galera já tem na cabeça como vai ser um culto. Como assim, pastor? O cara vai chegar, o cara vem de outra igreja. O cara sabe que ele vai entrar na igreja, vão cumprimentar ele porque ele é visitante, vão dar uns recados, aí vai ter o dízimo e oferta, né? Não, vai ter o louvor, aí vai ter os recados, vai ter o dízimo e oferta, e aí vem a palavra. Cara, só que às vezes a gente cai dentro desse cenário que parece que não nesse mecanismo. Olha, obrigado. Só que quando a gente faz de uma forma fluida e poderosa, mesmo que seja parecido, mas parecer não é. Aí a galera se impacta, cara. Entendeu? Eu tenho gente que ficou aqui na igreja por causa do dízimo e oferta, Leozinho. Legal.
Como é que foi de eu falei assim, cara, você que é dessa casa, entende que esse momento representa, sai do teu lugar, traga com alegria. Se você não entende, fique em paz, um dia Deus te ministra. Pronto, o cara ficou olhando pro outro assim, acabou. É só isso. Chega a Não tem ser envelope. simples, né? É, De tão de não tem ridículo. envelope? Não, não tem envelope. Mas ele vai pregar de novo sobre dízimo? Não. Ah, vou ficar nessa igreja. É, Porque o cara já chegou achando que eu ia ficar uma hora ali falando, se tu não der, que o inferno, se tu dá, vai ser. Nah, sabe? E, pô, meu irmão, é, acabou, cara. Então, e também tem gente que vem achando que a nossa igreja é oba-oba. Mas aí quando encontra o caveirão de frente, meu irmão, sabe que não tem essa, né? E a mano. pessoa fica. Leozinho, não sei se eu já te contei isso, cara. Eu tenho um filhão aqui, ele tem 40 anos de evangelho, eu vou fazer 45 anos. Quando eu tinha 5 anos de idade, o cara já era crente. Tipo, né? Legal. Tipo, E aí ele se decepcionou com uma igreja, e aí ele veio pra cá. E aí o amigo dele que trouxe ele aqui falou, pô, vou lá na minha igreja, tu vai gostar do meu pastor, ponta firme, pá, pá. Ele tá, qual é o nome da tua igreja? Ele, Bola de Neve. Ele, pô, tá de sacanagem com a minha cara, esse é nome de igreja, cara? Você tá de brincadeira comigo, pô. Pô, meu irmão, você vai, pô, você tá de brincadeira, Bola de Neve, isso é nome de igreja, cara? Cara, meu irmão, vai lá. Tá bom, ele veio. Aí ele veio, aí tá, entrou na igreja, achei legal. Aí eu subi pra começar a pregar ele, tudo tatuado, esse maconheiro aí, isso é maconheiro. Isso é esse maconheiro. vaso ruim aí já. Se vaza aí, Faz um vaso tá, sanitário. tá todo sujo, todo rabiscado. E aí, aí ele falou assim, e ele me falando isso no gabinete, né, Leozinho? Eu já aqui, né, olhando, né? Aí ele falou assim, mas aí o senhor começou a pregar, pastor. É, 40 anos de igreja, eu nunca apanhei tanto num culto como naquele culto. E aí no final do culto o senhor falou algo chorando, que Deus falou para mim, que era você. Quando você falou assim, eu não posso negociar meus princípios. Eu não tenho direito de negociar meus princípios e matar ninguém. é. E ele falou assim, aí ele olhou para mim chorando, Léo, assim, eu tenho 40 anos de evangelho. Eu nunca tive um pastor que não negociasse princípios. Todos os meus pastores negociaram princípios. Você quer ser meu pastor? É, Eu falei, quero. tirado. Aí ele falou assim, meu irmão, e hoje o cara tá aí, meu irmão. É. Sabe? Queimando e vivendo, cara. Um evangelho ele não é uma soberba, sabe, Leozinho? A A gente. embalagem, né, Chico? Essa embalagem não é perfeita, mas é a necessária, parceiro. Você é uma embalagem linda, meu irmão. Tá Pô, eu doido. sou, né? Eu sou Doritos de pimenta, meu irmão. Cara, a E gente aí, tava... cara, Esses dias eu tinha esquecido, cara, desse lance da embalagem. E eu nunca tinha falado aqui na igreja, mano. Aí a galera, caraca, mano, aquela palavra. Cara, em geral compartilhou assim, né? E eu sempre falo isso. Eu falei, galera, eu não sou embalagem perfeita, mano. Se quer embalagem perfeita, bota no YouTube aí, né? Tem uns pastor bonitão aí, né? Oxi. tem, pô. Mas, Cabelo cara, engomadinho e tudo. eu sou o conteúdo necessário, cara, para essa igreja. Né, Chile? Eu falei isso pra você, cara. E é engraçado, você vai na igreja do chileno. É engraçado, né? Toda igreja ela tem um perfil. Você vai lá, cara, todo mundo fala igual o chileno. Porque é o filho, é filiação, cara, DNA. Né? Aqui a galera tá, vocês estão felizes, pastor, meu irmão. E tô chapado, tô empolgado, e vambora, meu irmão. Então, cara, isso é um DNA. Né? Isso é uma construção. Né? Deus tem falado muito comigo sobre esse DNA, mano, que a gente carrega, né, Chico? Eu lembro Sim. que quando eu cheguei na igreja, cara, pô, mano, tem, né, tô falando com uma galera nova aqui também. Tem uma galera que tá chegando aqui na nossa igreja também. Eu lembro que eu era simpatizante do Bola de Neve. Por quê? Porque eu não tinha coragem suficiente de entrar no Bola de Neve, nem falar pro meu pai, que meu pai era um cara da Batista, né? Eu falava assim, cara, se eu falar pro meu pai que eu sou do Bola de Neve, meu pai vai ter o maior desgosto da minha vida, da vida dele. meu pai fala, meu pai fala assim, mano, aí, cara, e por que eu não era do Bola de Neve? Porque eu queria dar uns beijos nas mulheres, nas gatas, né? Eu queria, cara, eu queria tocar o terror. Gata não, Leozinho, na moral. Gata não, de cara que só pegava tranqueira. Gata é a Brenda, meu irmão. Foi toque de Deus na tua vida, pô. Para, não mete essa não, pô. Ah, para. E aí, Sei. cara, aí eu falava assim, cara, ó, minha mãe tá aí, mano. Chile, minha mãe entrou na live aí, ó. Dalva aí, ó. Minha mãe tá aí, minha mãe e meu Quem é? Dona pai. Dalva? Dona Olha Dalva? lá, minha mãe e meu pai na live, ó lá. Dona Dalva, seu filho metendo essa bronca de pegar a gata, é maior mentira e a senhora sabe, né, Dona Dalva? E aí, cara, eu lembro que
eu me atrasava pra ir na minha igreja lá normal, lá, né? Tava meio barro, meio tijolo. Era aquele desviado na igreja. E aí, eu lembro que eu fui pro Bola, cara, e assim, o Bola tem a cara do Bola de Neve, dá a entender, né? A gente é jovem, então a galera que tá de fora fala assim, pô, essa igreja aí deve ser, meu irmão, uma loucura, né, meu irmão? Deve ser, cara, nego de qualquer jeito, adora Deus de qualquer jeito, prega de qualquer jeito, né? E, poxa, antigamente, né, mano, a gente via cada nego pregar, né, meu irmão? Você tem 15 anos de Bola de Neve, você sabe, nego pregava lé com cré, né, mano? Nego pregava. Hoje a galera tem que respeitar um pouco mais. E eu lembro, cara, que eu cheguei na igreja, meu irmão, um som ruim, tudo ruim, mano. Falei, caraca, louvor ruim pra caramba. Mas, cara, comecei a chorar, mano, compulsivamente. Eu falava assim, cara, que parada é essa, meu irmão? Eu nunca chorei na igreja, nunca tinha chorado na presença de Deus, nem sabia o que era a presença de Deus, a verdade é essa. Né? Mesmo tendo sido criado no Evangelho, eu não sabia o que era a presença de Deus. Nunca tinha palpado isso, né? Era algo bem, bem distante para mim, cara, bem distante. E aí eu lembro que eu cheguei no culto, eu comecei a chorar, mano. No Bola de Neve tinha 70 pessoas ali em São Gonçalo, bem no começão. E aí eu lembro, cara, que eu falei assim, cara, essa igreja tem uma parada diferente. Aí eu tinha um medo de falar com meu pai que eu queria ser dessa igreja também, porque eu falei, cara, mano, meu pai batista, conservadorzaço, cara da palavra. E eu lembro, cara, que Deus tinha falado comigo. Ó, mano, eu quero que você. E foi a primeira vez que uma das primeiras experiências com Deus. Deus falou comigo, cara, eu quero que você fique aqui nessa igreja. E aí eu fui conversar com meu pai, tipo, fazer um café assim, preparar um ambiente. Eu chamei esse meu pai, cara. O Anderson tá aqui, ó, lá de Jesus, o Leozinho era virado samurai do hardcore. Mano, era do hardcore, eu gostava muito, mano, do hardcore. Headbanger, legal, Léo? Tá headbanger? Headbanger. E aí, cara, eu lembro que eu fiz um café com meu pai. Falei, pai, senta aí, cara. E era assim, 1h da manhã. Eu falei, pai, acho que eu nunca tomei uma decisão tão difícil na minha vida, mas eu tava chorando. Falei assim, cara, Deus tá falando pra eu ficar no Bola de Neve. Aí meu pai fez assim, olhou pra minha cara. Meu pai botou o manso na cabeça e falou assim, cara, o que é Bola de Neve, filho? Ficar na igreja de maluco. Eu falei, cara. Aí meu pai, cara, você conhece a palavra de Deus? Isso é uma seita. Eu falei, cara, pai, sério, cara, Deus tá falando comigo, meu pai. Ah, beleza. E aí eu lembro, cara, que cara, eu ouvia, né, o Antes tá aqui, sabe que eu vim do rock and roll, headbang, mano, meu pai, mano, eu escutava rock and roll o dia inteiro alto no meu quarto. E tupá, meu irmão, rock and roll o dia inteiro, pau que meu pai falava assim, mano, desliga essa dor de dente. Meu pai falava isso, parece que eu tô com dor de dente o dia inteiro, meu irmão. E aí, cara, eu comecei a botar louvor, meu pai começou a ver eu de madrugada lendo a Bíblia, e meu pai, tipo, cara, tá diferente, mano. Aí eu lembro que eu comecei sabe, eu tomava café com meu pai ali de noite, ali, meu pai depois de jantar ali, trocando ideia, eu perguntava pra ele coisas da palavra, meu pai assim, cara, meu pai, ó, meu irmão, meu pai falou assim mesmo pra mim, meu pai falou assim, cara, eu meio que dei uma julgada na sua igreja, mas, cara, eu tô vendo uma mudança em você. Meu pai falou assim mesmo pra mim, cara, continua nessa igreja, meu. Entende? Uau. E aí, cara, por que te fala isso, cara? Porque as pessoas que estão de fora têm uma impressão da nossa igreja como uma igreja do oba-oba mesmo, mano. Mas, cara, quando a gente vai, né, Chile? Você teve suas experiências também, né? Cara, eu lembro a primeira vez que eu falei em línguas, cara, eu lembro que eu fiquei muito nervoso, que isso era muito... conflitava aquilo que eu tinha vivido anos, né? De uma pegada mais conservadora, tradicional. E eu falava assim, cara, mano, isso conflitava e Deus falou para mim assim, Léo, eu vou te desconstruir para reconstruir. Né? Você tem bases, você tem fundamentos, né? Os seus princípios estão com você ainda. Mas, cara, eu vou começar a reformar a sua casa. E, cara, eu fui destruído, cara, nessa igreja. Destruído no bom sentido. Deus me reformou, cara. Eu creio que para todo movimento, né, a gente fala muito dos movimentos de reforma, né? Martim Lutero, né, avivamento de País de Gales, né, avivamento da Rua Azusa, né, os irmãos moráveis. A gente fala muito sobre a história da igreja, a gente pregou sobre isso, falando da história dos avivamentos. Cara, primeiro quando Deus vem, né, sobre alguém, primeiro quando Deus quer fazer algo, né, o Espírito Santo quer fazer algo poderoso, primeiro ele vem, cara, reformando algo. Ele vem reformando, né, talvez uma pseudo-teologia que está sobre você. Então, cara, você falou sobre ser lapidado, né? E a gente tinha muita sede naquela época, porque a gente começou a ter experiências o tempo todo, né, Chico? É isso aí, cara. Eu lembro a minha oração de línguas, né?
Eu nunca tinha visto isso na minha vida, né, Leozinho? Como eu te falei, eu vim muito cru, né? Não sabia nada. Eu acho que isso me ajudou, sabia, Leozinho? É. De não ter nenhuma referência Nenhum assim para vício, né? De É, religião nenhuma é e isso aí. legal. E aí eu cheguei e vi a pastora Priscila pregando. Logo Pô, quem, né? ela saiu, aí ela desceu daquele jeitão do altar, né, aí orando e geral caindo, pá, 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 pá. Eu falei, caraca, que bagulho é esse, meu irmão? E aí ninguém, começando a orar em línguas do meu lado ali, eu olhei. Aí ela falou assim, se você quer isso, pede. Ela falando, né? Se você quer isso, pede. Aí eu lembro que eu falei assim, sabe uma coisa, não? Falei, Jesus, se esse bagulho é teu, aí eu quero. Aí eu abracei os braços assim, fechei os olhos, e a Dani do meu lado ali, eu fechei os olhos assim. Quando eu abri os olhos, Léo, ela tava na minha frente, buf! Eu, ó, bum, É, mano. desligou o disjuntor. É. Cara, Você quando eu sabe que levantei, eu já te contei como foi comigo? Já conta, vai, conta aí que eu. quando eu levantei assim, a Dani olhou pra mim assim, ó, você tá bem? O que aconteceu? Eu falei, não sei, mano. Cara, é Sei que eu muito louco. caí. Cara, sabe como eu caí, mano? Sozinho. Porque eu tinha muita resistência com essa parada. Mano, cara, eu gostava do culto, a presença de Deus, eu chorava. E eu lembro que, cara, todo bom batista, né? Você analisa, você é analítico. Você é o juizão da igreja, né? Você senta na cadeira de Moisés. Você é beré, né, meu? Beriano, Opa, né? heresia, opa, isso não é de Deus, opa, esse era eu na igreja. Opa, né? O irmão tá equivocado. Aleluia. Glórias a mim, né? Um saduceu. Mas, cara, eu lembro, cara, que eu pirava nessa hora, porque eu fui desconstruído. Cara, eu não levantava a mão, mano, não batia palma. Eu era travadaço nessa parada. E aí eu lembro que a primeira vez que eu levantei aqui no sovaco, mano, que nessa altura aqui já foi o avivamento, mano, pra minha vida. E aí depois eu dei um glória a Deus alto, mano. Cara, era como se estivesse falando em língua, velho. Foi uma parada louca, assim. Eu lembro, cara, que aí eu já tava chorando, já tava levantando a mão, já tava, tipo, rendido, cara. E eu falo pra galera isso, cara, Deus não vai fazer nada se você não estiver rendido à vontade, sabe? Se você tiver, cara, Deus é tão educado que ele nunca vai fazer nada daquilo que você não queira que ele faça, né? Verdade. E eu tava lá, tipo, cara, jogado. Aí eu lembro que começava, né, mover. Aí eu já ficava já bolado. Aí vinha uma galera assim, botava na nossa cabeça, dava até aquela balançadinha, né, Chico? Pra galera cair. Aí, não, tinha uma galera que fazia isso, vamos ser sinceros. Tinha uma galera. São Gonçalo podia ter, meu. Lá não tinha, não. Aí tinha a galera lá, tipo, cara, já ficava aqueles pés assim, né? Abria a perna assim pra não cair, né, mano? Aí eu ficava assim, ó. Aí quando a galera ficava forçando a barra, eu falava assim, cara. Aí eu ficava bolado, né? Teve um dia que Deus falou pra mim assim, cara, Deus não falou não, né? Na verdade foi um culto de ceia, cara, que o pastor Júlio, olha que louco, mano, eu creio muito naquilo que Maria, quando foi visitar Isabel, lembra? Aquilo que havia dentro de Maria mexeu com aquilo que tinha dentro de Isabel. O pastor Júlio, mano, todo mundo falou assim, mano, você vai gostar desse cara aí, que esse cara é só na palavra, esse cara gosta da palavra, ele só prega a palavra. Cara, eu falei, mano, então eu vou gostar desse cara. Aí eu lembro, cara, que ele pegou o microfone assim, mano, e ele tava recém-chegado em Niterói, de ser pastor de Niterói, né? Ele, depois da troca dele do Zaniel lá, Hã? ele tinha recém sido levantado pastor lá. E ele falou assim, pegou o microfone assim, ficou dando de um lado pro outro. Eu falei assim, cara, o cara vai pregar não. Ele deixou a Bíblia de lado. Ele falou assim, meu irmão, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô muito louco. Chacata começou, meu irmão, não pregou. Ele começou a falar, meu irmão, mano, e cara, uma confusão na igreja. E começou a mover na palavra, meu irmão. Aí ele falou assim, meu irmão, eu era do hardcore. E quando ele falou aquilo, mano, eu falei, cara, não é possível. Eu falei, caraca, o cara era do hardcore, mano. Já abriu o olho assim, eu falei, caraca. E eu comecei a chorar, meu irmão. O cara não falou nada. E aí, cara, foi um dia de ceia, cara. Meu irmão, a igreja, assim, a ceia foi tão louca, mano. Tava todo mundo caído no chão. Aquele desespero, um passando o cálice pro outro, meu irmão. E eu já chorando. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Aquela loucura de Deus. Cara, eu bebi o cálice e eu caí. Olha que louco, eu bebi o. Sabe, mano, ninguém me segurou. Ninguém botou a mão na minha cabeça, mano. Cara, sério, Chile, eu bebi o cálice assim, eu caí, mano. Eu não consegui ficar em pé, mano. Minha perna tremia, mano. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Meu amigo tava Derrama tremendo. tua Cara, Shekinah sobre... é isso, cara. E aí eu lembro assim, eu lembro dessa música, né? E aí eu lembro que eu acordei, eu tava todo molhado, né? São Gonçalo, meu irmão, um calor danado, eu tava todo molhado de lágrimas, de suor, tudo junto. A igreja fechada.
e só tinha eu e a galera do louvor tirando os instrumentos. E eu falei assim, cara, o que aconteceu, mano? Eu fiquei maluco. Eu falei, cara, o que aconteceu, mano? Cara, o desligou, o disjuntou, velho. Assim, eu falei, cara, eu falei assim, mano, cara, e aí eu fui pra casa maluco, eu pirei. Eu não consegui dirigir, eu pedi pra Biel dirigir, Biel me levou em casa, eu falei, mano, eu Biel tinha. sempre junto nas tuas Biel asneiras, não, né? Biel não. Por que eu tô falando isso, cara? Eu tinha lido num livro que lá na África do Sul tinha uns irmãos que não tinham condição de comprar carro, né, e tal. Eles compraram um monte de carrinho de mão e eles levavam os irmãos que estavam tão chapados, mano, de Deus pra casa de carrinho de mão. Eu lembrei dessa história, cara. Eu falei assim, cara, eu li isso, eu não conseguia dirigir, chileno, eu não conseguia ligar o carro, abrir a porta do carro, eu tava tremendo, mano. Eu falei, cara, e eu lembro que Biel, tipo, cara, vou te ajudar, mano, o que aconteceu? E eu falei, não sei o que aconteceu, cara. Eu tava tão maluco, chapado de Deus, mano. Eu cheguei em casa, assim, nem falei com meu pai direito, fui subir pro meu quarto. Eu lembro que eu sentei na minha escrivaninha, assim, eu falei, Deus, o que tá acontecendo, cara? Pera aí. Isso conflita com a minha teologia, porque até então eu não acreditava nisso. Eu falei, se Deus me mostra, porque Deus respalda a sua palavra. Deus nos respalda a experiência que a gente teve. Deus não respalda a nossa experiência. Deus respalda a palavra dele. Então toda experiência que temos com Deus tem que estar fincada na palavra. Eu falei, Deus, cara, fala comigo. Aí Deus, Deus falou comigo, cara, Léo, lembra de Saul, né, na experiência de Naiote. Saul estava endemoniado. Quando ele chega em Naiote, chega próximo a Naiote, a Bíblia diz que ele entrou em transe e começa a profetizar. Lembra quando Pedro teve a visão, né, e a palavra transe na Bíblia é perda de sentido, né? Não é transe de ficar lá igual um maluco retardado, né? Transe é perda de sentido, né? E nas traduções, né? Você vê Pedro quando está na casa de Cornélio, desce aquele lenço. A Bíblia diz que ele tem transe, ele fica em transe, ele perde sentidos, né? E aí ele teve a visão, né, do lençol, depois ele se recupera, né? Você vê Paulo também entra em transe, né? Tem uma perda de sentidos e Deus fala com ele, Paulo, é necessário que você vá para Roma, coisa e tal. Então ali, cara, respaldou a minha experiência. Eu falei, cara, isso é verdade, mano. Quantas pessoas tiveram experiências com Deus e caíram como morto, né? João, ele tem a visão, cara, ele cai como morto. Cara, eu já tive várias experiências de ser arrebatado, mano. Mano, já fui em lugares, Não mano. sei se foi em vida, se foi em morte. Não sei se foi em carne, se foi em espírito, mas eu fui. Alguém foi ao terceiro céu, mas eu fui, irmão. Eu fui real, mano. Eu fui, cara. Então, assim, cara, e a gente tá falando de sede, né, Chile? Quantas coisas, cara, a gente viveu ao longo dos anos. Conta mais aí pra gente, mano, Não, aquilo que e você aí viveu de eu fico experiência. imaginando essa geração que vê você falar isso, assim, por exemplo. Qual é a influência que você vai gerar nessa geração? Porque essas experiências que a gente tem é para que a galera também tenha, pô. Eu quero. A experiência não é uma doutrina, né? Chile caiu aí? Acho que caiu. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Ou eu caí? Né? Opa, voltou. Que tenha o mesmo formato que. Às vezes não, às vezes vai ter a mesma nuance, vai ter o mesmo começo, mas de repente a experiência vai ser diferente. Mas, pô, cara, essa influência, cara, pô, um dia que impactou minha vida, Leozinho, foi a Rafaela lá no. Minha filha, cara. Ela tinha 7 anos. A gente estava na conferência profética em São Paulo. E naquele dia ela não queria ir para o infantil, ela não queria. Pai, eu não quero ficar aqui no louvor com você, não quero. Eu falei, tá bom, fica aí. E o AP entrou, cara, ele começou a orar, e ele começou, meu irmão, a liberar, né, palavras proféticas, não sei o que, pá, você que não ora em línguas, e cara, foi aquele movezão, meu irmão, quando eu olhei pro lado, tá minha filha de braço levantado, e orando em línguas da Rafaela, meu irmão, 7 anos de idade, meu irmão. E eu olhei pra ela assim, meu irmão, e que eu fiquei, cara, impactado com aquilo ali, né? E engraçado que ela parava, aí tem uma hora que ela parou, olhou pra mim assim, ela riu assim, né? Tipo, tá vendo, pai? Sabe? Tô aqui, tô. Tá vendo? Mas aí eu te pergunto, da onde que ela tirou essa referência que ela pode fazer isso? O filho só pode fazer o que vê o pai fazendo. Exatamente. Entendeu? Então isso aí, cara, a minha influência como pastor, como pai, como homem de Deus, cara, ela tem que ir muito além desse prédio que está aqui, desse gabinete.
tem que romper. Estamos falando aqui com 42 pessoas. E eu creio que, em nome de Jesus, vocês vão ser as cartas vivas do Evangelho. As pessoas estão esperando vocês declararem o reino, manifestar o reino. Essa influência de vocês para essas pessoas que, às vezes, elas não vão vir para a igreja. Elas não vão, sabe, elas não vão abrir a Bíblia para ler, mas elas vão ver em vocês essa influência. É isso. Elas vão ver em você, elas vão ser assim, cara, eu quero isso que você tem, cara. Me dá isso que você tem. Como é que você, cara, como é que você consegue ser assim? Como é que me explica? Que é isso? Que é isso que você está vivendo, cara? E isso eu quero, isso eu creio, cara, que vai acontecer. A nossa igreja já é dessa forma. As pessoas já chegam pra gente, já ficam, porque vê uma condição de reino diferente do que é pregado aí fora. A gente fica brincando, né? Campanha de sei que, campanha de sei que lá, né, culto de não sei o que, culto não, aqui é culto de Jesus, meu irmão, que vem ter um encontro com o rei. Essa que é a parada, entendeu? Eu tava, pô, eu viajei, eu chapei aqui, né? Eu tava vendo como a gente pode influenciar, né, o mundo de coisas que vão acontecer lá fora, cara. A gente, como cristão, cara, a gente tem a oportunidade de ser bênção ou de ser maldição. Como assim, cara? Cara, olha que doido. No livro de Esther, deixa eu ler aqui uma passagem, pra gente agora entrar na Bíblia. Porque teu pai tá aí, né, meu irmão? Não posso fazer vergonha pro teu pai. Esse cara... Não abriu a Bíblia, não é crente. Esse cara todo tatuado aí, meu irmão, não vai falar de Bíblia? Então, ó, Esther capítulo 7, versículo fala assim: E o rei e Amã dirigiu-se ao banquete da rainha Esther, e nesse segundo dia, durante o banquete, o rei novamente perguntou a Esther: Pede-me o que quiseres, rainha Esther, e te será concedido, ainda que me peças a metade do reino tê-la-ás. Então a rainha Esther respondeu: Se realmente encontrei graça a teus olhos, ó rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida e a vida do meu povo, eis meu desejo e a minha súplica. Presta atenção, o rei chegou para a mulher e falou assim, para a rainha Esther: Pede-me o que quiseres, se será concedido, ainda que me peça metade do reino. Beleza? Show de bola. Aí a gente vai no novo. Marcos capítulo 6, versículo 21. Ele diz assim: Finalmente, Herodias teve a ocasião oportuna que ansiava. No dia de aniversário dele, de Herodes, ofereceu um banquete aos seus líderes mais destacados, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. E aconteceu que a filha de Herodias se apresentou dançando e muito agradou Herodes e aos convidados. Então o rei brindou a jovem: Pede-me o que desejares, que eu te darei. E sob juramento lhe asseguro: se pedires ainda metade do meu reino, assim te darei. Diante disso saiu a moça e consultou sua mãe: o que devo pedir? E é o que ela recomendou à cabeça de João Batista. Olha que doideira. O mesmo cenário, Leozinho, no Antigo e no Novo. Um banquete com militares e ali foi feito um retorno. O mundo dá um retorno, né? O que pede que você quiser, que eu te dou até metade do reino. Uma salva o povo e a outra pede profético, mata o profético. Aí eu pergunto, qual é a nossa influência hoje em dia? A gente está querendo salvar pessoas, salvar o mundo, ou a gente está querendo matar o profético? E quando eu falo matar o profético, é justamente essa influência. Eu vou botar um fone que eu vou botar para carregar. Bota para carregar, Dalva. Bota para carregar. E aí, essa parada que a gente tem que entender, cara. Da nossa boca pode sair vida ou morte, cara. A nossa influência para uma sociedade, ela vai além, preste atenção, igreja, em nome de Jesus, cara. Ela vai além de estar com a Bíblia aberta pregando, cara. Foram duas perguntas iguais, cara. Só que uma pediu a salvação do povo, outra pediu a cabeça do profeta. Irmão, o mundo vão ser proporcionados para nós, como igreja, coisas que o mundo vai nos oferecer, mas cabe a nós, com a nossa influência, o que tipo de resposta a gente vai dar. Entendeu? E quando a gente começa a negociar princípios,
como a gente começa a se tornar um religioso, a gente mata o profético, Léo. Onde Jesus fala assim, vós sois sal da terra e luz do mundo, o que adianta o sal não ter gosto, senão só vai servir para ser jogado ao chão e pisado. Ele está dando a referência à vergonha. Ele está falando com a igreja ali. A vergonha, você vai ser pisado, você vai ser escarnecido. Aí, cara que é crente aí, ó. Aí, ó. Só faz vergonha. Olha a influência. Pô, lembra aquele cara que era da igreja? Pô, levei ele pro boteco, bebeu, pô. Saiu da igreja. Qual é a influência? A gente tem que entender, cara, que a nossa influência ela vai ser uma carta viva do evangelho, cara. É que a gente está falando aqui, ó, as nossas experiências, a nossa vivência, tudo o caminhar que a gente fez foi para quê? Para que a gente estivesse hoje pronto para a gente gerar uma influência diferente do que a sociedade está esperando. A sociedade chega e fala assim, ah, vocês são contra o aborto, não é isso? Sabe o que eu respondo, Léo? Não, eu sou a favor da vida. Não, e do aborto? Não, eu sou a favor da vida. O aborto é o quê? Ah, o aborto é morte, então, eu sou a favor da vida. A pessoa, eu dou uma resposta para a pessoa para ela pensar. Ah, você é contra casamento homossexual, né? Você é contra esse formato de família. Não, pô, eu sou a favor da família homem e mulher que gera fruto. Ah, mas não, mas quer dizer que um casal daquele não pode ter fruto? Não vai ter fruto? Eu falei assim, não vai ter fruto. Qual o fruto que vai dar? Sabe, se a gente ficar se calando, eu não posso falar isso porque a pessoa pode se sentir mal. Eu estou matando o profético. Eu não posso falar isso porque a pessoa se sente ofendida. Eu estou matando o profético. A gente tem que entender que a gente ama a todos, mas não ama o pecado. Entendeu? A gente ama todo mundo, a gente ama muito mais nosso Senhor Jesus e os princípios. E olha o que fala Filipenses, Leozinho, aí é para chapar. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Tem alguém feliz aí? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Olha o que Paulo fala, Leozinho. Paulo também, né, meu irmão? Paulo é terrível. Tio Paulo. Tio Paulinho. Olha o que ele fala assim. Sendo assim, meus amados, como sempre obedeceste, não somente a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocar em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. A salvação não é um brinde não, galera, tá? A gente tem que colocar em prática e com temor a Deus, amém? Há temor na nossa salvação, existe temor, não banalize sua salvação, há temor na salvação, amém? E aí ele continua, pois é Deus que produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a sua boca e vontade. Fazei tudo sem murmuração e nem contendas, para que vos tornei puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo que é corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Não, olha que olha que ele fala que o mundo é o quê? Corrompido e perverso, ou seja, não tem como nos influenciar porque nós somos como astros resplandecentes. Nós estamos aqui para influenciar e não ser influenciado, cara. Olha que louco isso. A gente não está aqui para querer se inserir no mundo. Esquece isso. A gente não está aqui para viver, sabe, um conto de fada. A gente não está aqui para viver o conto da carocha. O mundo, ele é corrompido e perverso, meu irmão. Tu me chama de perverso, né, Léo? É perverso. Isso é perverso, meu. É corrompido. Então, nada que o mundo tem, nenhum padrão mundano que se possa dizer ameno ou não, que se torne igualitário ou não, para o reino não funciona. Ele é corrompido, ele é perverso. Mas a gente está ali para resplandecer. Aí volta o dizer de Jesus, luz do mundo. Influenciar as pessoas, cara. A influência. A igreja, por muito tempo, ela se calou como influência, ela era influenciada. A igreja se calou como influência. E hoje a gente tá entrando nesse período de política, né? E aí começa a se ver como as pessoas se desvirtuam tanto para a esquerda quanto para a direita
porque elas são influenciadas para essas duas vertentes, sendo que nós temos que influenciar através do reino. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou do reino. Sou do alto. Eu sou do alto, entendeu? Então eu vim aqui influenciar. O que um diz, o que outro diz, é do reino? Não, isso aqui não é do reino, não me serve. Por quê? Porque eu não vou me adaptar. Não, mas isso aqui é bom, mas isso aqui a gente ignora. Não tem como ignorar. Eu tenho que influenciar. Isso não é bom? Esquece. E as pessoas estão esperando essa igreja que influencia, Leozinho. Sabe essa que você... Pode concluir seu... Não, pode falar, que é a igreja que influencia, pô. Cara, eu falei um pouco disso domingo, porque Jesus, quando João Batista está encarcerado, ele manda 2 discípulos ir lá e fala assim, cara, é você mesmo que a vez viu ou devemos esperar outro, né? E Jesus, ele dá uma contra-resposta dizendo, avisa João Batista que os cegos estão enxergando, os mortos estão sendo ressurretos, né? Os enfermos estão sendo curados e avisa que o reino de Deus chegou, né? Agora, cara, qual o nosso problema? A gente achar que o reino de Deus é um espaço geográfico. O reino de Deus não é um espaço geográfico. Porque a gente vê Jesus falando, o reino de Deus chegou, né? Em outras versões, o reino de Deus está próximo, né? Ou o reino de Deus é chegado, né? E o que Jesus estava querendo dizer? Cara, Bolsonaro está governando ainda. O próprio Jesus morreu, né, sobre o poder ali de Roma, né? Que reino é esse? Como que Jesus estava querendo dizer? Cara, a mentalidade do reino chegou. Visivelmente, na sua configuração de governabilidade, né, na influência das nações, o reino de Deus ainda não chegou. Na sua eficácia, né? Jesus um dia virá sobre a terra, governará durante 1000 anos, cara, aí o pau vai cantar, vai ser irado, né? Tá doido, né? E como o chileno gosta de dizer, Jesus está vindo com a veste salpicada com sangue. O dia da vingança cheio de ódio de Deus, o dia da vingança de Deus. Meu irmão, Jesus vai vir, como diz o nosso amigo Robson aqui, ó, Power Ranger vermelho, meu irmão. Aí, o Robson é uma figura, Chile, na moral, você tem que conhecer esse cara. O Robson fala assim, meu irmão, você é samurai, meu irmão, Power Ranger vermelho, meu irmão. Jesus vai vir Power Ranger vermelho, meu irmão, a veste salpicada em sangue, meu irmão, o dia da vingança do nosso Senhor, meu irmão. O dia que ele colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, meu irmão. Sabe, cara, isso é louco. Então, o Chile sabe que eu me empolgo nessa parte, cara. Eu fico empolgado. Né? Eu gosto disso, né, Chile? E, cara, quando a gente fala que Jesus falou o reino de Deus chegou, cara, a gente não vê isso visivelmente. O Bolsonaro tá governando. Né? Daqui a pouco a gente não sabe quem vai governar. Acredito eu que o Bolsonaro vai ganhar. Amém. Mas, Vagabundo! Tá ok? Mas, cara, o que Jesus estava querendo dizer, cara, com o reino de Deus chegou, né? Ou o reino de Deus é chegado. Jesus estava querendo dizer, cara, que é justamente isso que o Chile falou, mano. O reino de Deus começa em nós. Lembra quando Jesus falou, o reino de Deus, mano, não, vamos dizer que tá lá, tá aqui, tá... Não, ele fala assim, não vá. O reino de Deus está dentro de vós. O que Jesus está querendo dizer? Que o reino de Deus começou dentro de nós, mano. A mentalidade do reino começou em nós. Né? A disposição do reino, as ações do reino começaram a partir de nós, quando a gente começa a se levantar e começa a viver o reino. E o chileno falou, cara, olha que interessante que eu amo esse versículo de Filipenses. Filipenses que é capítulo 3, Chile? 2. A gente falou isso do 2 ontem, cara, mas do comecinho, né? Que aí ele começa a falar do 2:20, que fala que ele ia enviar Timóteo, porque ele fala assim, todos buscam os seus próprios interesses, mas Timóteo busca o próprio interesse de Jesus. Cara, olha que irado isso. E depois ele vai falar sobre isso que você falou, né? E ele tá falando por que nós somos astros, né, no mundo, né? Por que a gente vai brilhar como astro? Porque astro não tem luz própria, mano. Olha, um mistério aí, ó. Essa vibe aí. Cara, qual é a parada? Muitos de nós queremos brilhar como estrelas. Mano, no evangelho não tem espaço para estrela, irmão. Isso aí. O evangelho não tem espaço para popstar, meu irmão. O evangelho tem espaço para astros. Astros não têm luz própria, porque o astro só brilha a luz que recebe, meu irmão. Pega essa chave aí, mesmo. E a gente como igreja, o que tem acontecido não, a gente tem que ser como eles para ganhar eles. Foi negativo. A gente não tem que ser como eles. Porque Paulo fala, me fiz para ganhar. Né? Então, eu não me tornei para ganhar. Eu me fiz. Cheguei lá e falei da forma, da linguagem que o cara entendeu.
Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 9, né? Que ele fala versículo 16. Porém, quando eu prego o evangelho, não venho como me orgulhar, pois a minha é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Porquanto se prego de espontânea vontade, tenho direito e recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Então, somente esta, anunciando o evangelho. Eu apresento gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. E tornei-me judeu para os judeus, para os que estão subjugados pela lei. Tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei vivesse, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me semelhante ao fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com a finalidade de conseguir de qualquer maneira possível salvar alguns. E faço tudo isso por causa do evangelho, a fim de me tornar co-participante dele. Aí o cara fala assim, então a gente vai virar maconheiro para ganhar maconheiro. Mas não é? Vamos virar o desenrola e bate para ganhar os desenrola e bate. Então, Paulo, ele falou assim, cara, eu sei conversar com o judeu, eu sei conversar com aquele que foi fraco, sabe? Eu me tornei escravo, me tornei disponível, porque esse escravo aqui, ele não é escravo de servir só. Ele é escravo, se eu não me engano, da palavra abdar, que quer dizer servo, sem recompensa, reputação, sem nada. Então, cara, essa é a nossa influência, Leozinho. É isso. A Priscila, igreja que não influencia, não esquece. Pode falar. Priscila perguntou qual foi o texto, né? Foi Filipenses capítulo 2. A partir de qual versículo, Chile? 12 ao 16. 12 ao 16. A gente falou sobre a mentalidade de Cristo, né? Filipenses capítulo 2, ele fala que se você quer se tornar como Jesus, tende a mesma mentalidade que ele teve. Cara, a gente tá aqui numa semana, cara, eu falei pra galera, Chile, Chile, de verdade, quando a gente foi ungido pastor, alguém chegou pra gente e deu uma cartilha e falou assim, vocês têm que desenvolver pessoas, você tem que ir lá fazer aula, cara, toma aqui, né, um curso bar. Cara, alguém falou isso pra vocês, Chile? Não. A gente podia muito bem estar agora tomando sorvete com as suas meninas, né? Eu Verdade. com o Liz lá, tomando margarita. Mas a gente tá aqui, cara, para desenvolver você, cara. A gente tem aqui 50 e poucas pessoas aqui agora nos assistindo. Na verdade, eu não quero que vocês sejam telespectadores. Eu não quero que vocês sejam, sabe, membros da torcida organizada de Jesus. Ou vai lá, profeta, joga e eu tô aqui assistindo. Não, cara. Eu quero poder provocar isso em você. Sabe? Quantas pessoas têm vindo aqui ministrar, cara, falando sobre influência, sobre caráter de liderança. Cara, porque eu creio que daqui a um tempo não, agora você pode começar a construir, cara, essa vida que Deus sonhou para você. Mas o que vai determinar o que o pastor chileno falou, cara, vai ser a sua sede, mano. Qual o tipo de sede que você tem, mano? Você tem sede de fato, mano, de viver algo diferente no evangelho? Você tem sede de fato de viver para Jesus, cara? Chegou a hora de a gente parar de dar as mesmas desculpas sempre, né, Chile? Chegou a gente parar de... cara, por causa ou você quer influenciar ou quer ser influenciado? Qual que é a tua? Cara, a gente poderia muito bem estar agora, cara, assistindo Netflix, ia ser muito legal, estar com nossas esposas. Cara, né, Chile, mais confortável, mas Chile tá aí, ó, mano. Lembra que eu falei na aula de segunda-feira? DDD, mano. Decisões difíceis e desconfortáveis nos faz ter resultados extraordinários. Cara, se você pega essa parada DDD, mano, escreve isso, eu falei isso na segunda-feira, mas DDD, mano, decida viver uma vida de DDD. Decisões difíceis e desconfortáveis vão criar em você resultados incríveis e extraordinários. Cara, o chileno tá lá, ó, tá lá no gabinete dele, ó, 10h30 da noite, no gabinete dele, podendo muito bem estar com suas filhas em casa, mas ele tá provocando uma mudança na sua igreja. A gente tem nossa torre de oração, né? A gente pausou um pouco a torre de oração para a gente poder trazer esse curso aqui. Poderia muito bem, cara, sabe? Tá ali com minha filhinha, mano, né? Meu biscoitinho de chocolate, mano, aquela coisinha gostosa, né? Ela, na verdade, é mais branquinha, né? Biscoitinho de leite. Mas poderia muito bem estar com ela, curtindo com o Brenda, mas, cara, eu quero desenvolver você. Eu, como pastor, eu falei com ele, o Chile, que a gente tem uma... tá aqui para fazer um curso. É isso, cara. A gente está aqui para ativar vocês e entender, cara. Como o Léo falou assim, a gente não recebeu manual nenhum, mas eu lembro da conversa que eu tive com o meu pastor Felipe, quando ele falou assim,
é isso mesmo que você quer, Chileno? Você quer ser pastor? Eu falei assim, você vê isso em mim, pastor? Ele, claro que eu vejo. Então, grava isso para tua vida. O que ele falou para mim foi lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5. Ele fala, te encoraje solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal mediante o seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira os ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra do evangelista e cumpre teu ministério. Essa foi a cartilha que eu recebi do meu pastor. E essa é a cartilha que eu libero para você em nome de Jesus, meu irmão. Você quer viver os projetos de Deus? Prega fora de tempo, insiste, se prepara, seja alguém que influencia pessoas, não seja influenciado, meu irmão. E aí o melhor, suporta o sofrimento, meu irmão. Deixa de ser marica, suporta o sofrimento. Deixa de ser ursinho carinhoso, meu irmão. Suporta, banca. Você não pode sair desse curso. Você tem que se formar, 01. Então, para de ficar se lamentando. Para de ficar, que não aguento mais. Meu irmão, a pastora Alessandra me ensinou algo, meu irmão. Vou falar, Leozinho. Pastor Alessandra me ensinou algo que entrou para minha vida. As suas dores não são maiores que o reino. Acabou. Boa. Acabou. Leva isso para tua vida, escreve na tua cueca, na tua nuca, não sei aonde, mas escreve, irmão. As suas dores não são maiores que o reino, não são. Porque você vai cumprir teu ministério. Sofrendo ou não, você tem que cumprir, meu irmão. Influencie pessoas, ative pessoas, ajude seu pastor a influenciar pessoas, meu irmão. Não seja um chato que fica aí sendo envolvido. Ai, pastor, eu escutei esse louvor. Ai, pastor, esse cara aqui era da igreja, essa música é a mãe, meu irmão. Basta se converter em nome de Jesus, meu irmão. Cara, eu falei domingo, eu falei assim, gente, na moral, se você tá numa igreja, se você quer vir pra igreja, bola de neve, meu irmão. Já entrou até no lugar errado. Você entrou em todo lugar que tinha um monte de igreja batista, presbiteriana, nas nações dos Estados Unidos. Meu irmão, tinha todos os lugares pra você entrar. Mas, cara, você entrou no bola de neve, já começou errado. Eu falei assim, cara, se você veio pra igreja pra dar rolé, meu irmão, você tá no pior lugar do mundo, irmão. No pior lugar do mundo. Cara, bola de neve, meu irmão. A gente no Chile, cara, eu não tô aqui pra ser pastor. Caiu o Leozinho caiu, meu irmão. Ah, caiu? Voltei, foi. Eu falei pra galera o seguinte, Chile, isso não tá uma igreja pra dar rolé, brother. Cara, nossa igreja é avançar, é bater muito, é dar tapa na cara do capeta, meu irmão, de mão aberta. Meu irmão, não tem como a gente ficar brincando de igrejinha, irmão. Parou, chega. Chega de ficar brincando de igreja de luz, de leve. Cara, não é isso. A gente faz isso para mostrar excelência. A gente coloca a luz lá, legal, igreja bonita, ó. Tem até aqui o bastão do Star Wars ali, ó. Para deixar eu tô ligado. Tem que ter a beleza, tem que ter. Mas isso não é o determinante da nossa igreja. Cara, nossa cultura é uma cultura de guerra, meu irmão. É uma cultura de você ir no inferno e tirar pessoas do inferno, sabe? Saquear o inferno, mano, sabe? E é por isso, cara, que a gente tem essa cultura, cara. A gente não tá aqui pra ficar alisando egozinho. Cara, você pode escolher 320 mil denominações, cara. Sentar lá, dar o seu dízimo, a sua oferta e sentar lá. Oh, você vai ser salvo, cara. Mas, cara, se você quer, mano, provocar o inferno. Eu quero provocar o inferno. Não tem medo do capeta, não. Tem gente que, pastor, bate na madeira. Meu Deus, tá amarrado. Cara, maluco, meu irmão. Você tá no lugar errado, velho. Cara, você precisa ser agressivo, mas se tu tem medo do capeta, provavelmente você tá do lado dele, bro. Começando por aí, velho. Fato é. Meu irmão, se tu tem o pé atrás do capeta, é porque das duas, uma. Ou você não conhece o poder de Deus, ou você tá do lado do capeta. Né? Das duas, uma. Né? Então você precisa começar, mano, a ser agressivo no evangelho. E eu falei isso na segunda-feira. Cara, tome decisões difíceis e desconfortáveis. O evangelho é desconfortável, mano. Cara, não se crucifica caras legais, mano. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele seria preso e morto de novo. De novo, bro. De novo. Cara,
Ninguém, cara, a gente tem essa ideia de que a gente tem que ser legal pra todo mundo. A gente tem que ser, óbvio, amar os irmãos, a gente tem que amar todo mundo, amar a igreja, amar as pessoas, óbvio. Mas, cara, a gente não pode falar sobre amor em detrimento a que a gente não vai sofrer no evangelho, em detrimento que a gente não vai ter que ir pra cruz. Cara, isso não é amor, isso é engano. É diferente. A gente tem que pregar a cruz. O evangelho é cruz, mano. Eu falo pra galera, se tu tá sentindo dor, Chile, anota essa aí, mano. Essa aí vai pra você, pro Instagram, pra você. Né? Anota essa, Chile. Se você sente dor ainda, é porque você não morreu o suficiente. Meu Deus, é forte, hein? Morto não sente dor, mano. Você já viu um morto gritar de dor? Mano, eu morri, mano. Eu não sinto mais dor. Cara, meu irmão, minha vida já fui crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mano, mas Cristo vive em mim, mano. Se eu sinto dor ainda, se eu ainda tô peligrando ali, como diz meu pai, ainda tô peligrando, né? Meu. Como eu participei uma vez de um curso de operações especiais e o cara falou assim no meio do processo. Vocês acharam que passaram pelo pior? Aí todo mundo respondeu, sim, senhor. Ele, muito enganado, o pior ainda está por vir. O pior ainda está por vir. Então, meu irmão, tu acha que passou pelo pior? O pior ainda está por vir, meu irmão. Então, permaneça. A gente, óbvio, né, que a gente tá aqui falando com pessoas que têm meses de igreja, não tem nem um ano. E, cara, tudo bem. Né? Você tem um processo. Eu não quero que você tenha aquilo que eu e o pastor chileno ao longo dos anos, né, o Chile. Né? Cada um tem uma velocidade, cada um tem uma maneira, cada um foi chamado com um propósito, com um desígnio diferente. Por exemplo, a Dani. Dani tem meses aqui de nossa igreja. Não posso exigir que a Dani tenha a minha velocidade, não, cara. Dani, você vai passar muitos processos ainda. Né? Nossa Julinha, nossa querida, só faz pergunta cabulosa, Chile, essa Júlia Pinheiro. Cara, não faz uma pergunta normal. Hoje ela veio, meu irmão, falei, Júlia, assim peraí, que é 7 bom, horas da manhã, Júlia. Assim que é bom. É isso aí, Julinha. Continue. Então, assim, cara, só que eu não posso exigir da Júlia aquilo que eu vivi, o meu processo. O processo da Júlia vai ser diferente. Vai fazer um ano, já fez um ano, Julinha, que você tá aqui na igreja. Já fez um ano. Cara, são processos diferentes. Agora o Anderson, o Anderson é burro velho do evangelho, meu irmão. Meu irmão, vambora, meu irmão. Dá tapa na cabeça e vambora, meu irmão. Aí, mostrar pro tua ovelha aqui, ó. Que ele falou mostra o seu quadro aí, Chile, de espadas e... Aí, Robson. Se liga aí, Robson. Aí, ó. Pai, range vermelho, parceiro. Olha aí, meu camarada. Você tá de bobeira, rapaz. Olha, Leozinho. Aí, Robson. Robson, você gosta de chorar agora, meu irmão. Agora ele chorou aí, ó. Para aí. Olha o Jesus aqui, Robson. Olha o nosso Jesus. Uau, boladão, Jesus com a espada do juízo, parceiro. Tá de bobeira, rapaz. Que? Ó, eu quero que vocês, depois dessa aula aqui, vocês fiquem assim, ó, meu irmão. Cheio, meu irmão. Cheio da fúria de Jesus, parceiro. É isso, mano. Essa parada aí, meu irmão. Chile, cara, sem palavras, meu irmão, pra agradecer te amo, meu irmão. Cara, por essa amo você aula, demais. Se inspirar, cara. Você me inspira muito. Eu sou muito feliz, cara, de ter um amigo como você. Cara, de verdade, só você sabe que eu te mando mensagem todo dia dizendo que te amo. Não, você já mandou mais. Depois que tua filha nasceu, você não manda mais não, tá? Mas eu entendo o preceito. Eu entendo. Gente, eu odeio telefone. O Chile me liga quase, cara, toda semana. Fala, mano, que Chile quer comigo no telefone? Aí eu vou e retorno pra ele. Vai, Chile, a gente fica 1 hora no telefone. Eu odeio Saudade telefone, mas a única pessoa que eu gosto de falar no telefone é o chileno. E eu nunca atendo de primeira. Macaé, se sinta abraçado pela Zona Norte. Nós temos uma aliança também. Somos um em Jesus. Eu sou aqui, meu irmão. Eu sou aquele velho veterano que vai sugar os recrutas, meu irmão. Mas eu quero que, em nome de Jesus, quando eu voltar aí para pregar, geral tendo dom de revelação, meu irmão, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, sabe, startar nos dons, interpretação de línguas. Cara, influencie, meu irmão. Em nome de Jesus, cara. Vocês são bênção. Amo vocês, igreja. Tamo junto, tá? Valeu, Johnny. Tamo junto. Glória a Deus. Aí, o Chile, o Ronald tá aí, tá camuflado aí por aí, ó. Tá escrevendo pra caramba aqui, mas tá feinho pra abrir a câmera. Aparece, gorila! Esse é meu gorilão. Ô, gente, cara, ó, eu vou liberar o Chile, né? Mas, cara, se alguém tem uma pergunta pra fazer, Chile, você tem tempo ainda pra responder ou você tá muito
Tem? Tem. Gente, Para você sempre tem tempo. Alguém tem alguma dúvida aí, alguma pergunta? Cara, pergunta bem legal. Né? Ele fala assim, pô, tem a pergunta meio idiota, mas, cara, tem gente que faz pergunta idiota, mas é uma pergunta boa, mano. Então pode fazer, gente, perguntas idiotas. Ah, o negão aí, ô Chile, olha lá na rede, deitado. Aí, Ó, o olha. He-Man. O He-Man vai te pegar, hein, Ronald? Galera, faz pergunta aí pro Chile. O Chile tá lá, mano, com a sua igreja lá. Se você tem uma pergunta bacana e legal para passar pro Chile aí, diante de processos, de falar de influência. Alguém tem aí, gente? Vambora. Faz uma pergunta maneira aí. E aí, se não, ninguém tiver, a gente tira uma foto e partiu. Posso escutar a música do mundo. Posso escutar mensagens positivas na internet? Meu filhão, tudo vai dar bem. Ou então pior, posso fazer tatuagem? Pode tatuar, pastor. Dinheiro é teu, faz o que você quiser, meu irmão. Ah, eu vi o pastor dizendo que ele é todo tatuado, né? Ele falou assim, depois que eu aceitei Jesus que eu fiz as tatuagens. Chileno também, né, Chile? Chileno depois que virou crente que fez tatuagem. Era caretão no mundo. Ô, mãe, você que tá aí perto do meu pai, pergunta pra ele se eu posso fazer tatuagem agora, sou casado, sou pai, pago minhas contas. Eu tenho uma pergunta, pastor. Tenho uma pergunta. Fala aí. Fale. E aí, pastorzão? Caraca. Fala aí, bonitão. Pastor, é o seguinte. Quando o senhor veio aqui no Manifesto Rei do Beijo, aquele dia foi inesquecível para mim. Lembro disso quase todos os dias. Aí o senhor falou o seguinte, que o seu ministério, o senhor entendeu no seu ministério, que ele voou quando as suas expectativas estavam em Deus. Como fazer na prática? Como fazer na prática que toda a sua expectativa esteja em Deus de fato? Porque nós somos feitos de emoções, nós somos pessoas. Como de fato toda a nossa expectativa, tanto que está acima da gente quanto a nossa ovelhas, nossas lideranças, como fazer que na prática que toda a nossa expectativa esteja de fato em Deus? Então, cara, isso aí é engraçado. Hoje eu tô até com o meu presbítero aqui. A gente estava conversando sobre isso, como é que as coisas se encaixam, né? Tiaguinho. Cara, não, é o Terebinto, o Brunão. Ai, só tem Power Ranger aí, meu irmão. Esse aí é brabo demais. Seguinte, Tiaguinho, quando a gente não tem como formatar na nossa mente a forma que Deus vai nos chamar, vai acontecer isso. Você tá entendendo? Se você não viver disponível e descansando em Jesus, você vai começar a colocar na tua cabeça essa necessidade que as coisas aconteçam no seu tempo, que você vai acabar se frustrando. Eu lembro que eu tive um momento de gabinete com o pastor Felipe que eu falei exatamente isso. Eu falei assim, cara, como é que eu vou entender meu chamado? Como é que vai ser? Não sei o que, como é que vai acontecer? E ele falou, sabe o que para mim? Comendo choquito? Vive. Falou assim, vive, porque aonde você tiver o teu chamado vai acontecer, cara. Aonde tiver, isso vai acontecer. O que você tem que ter dentro de você é a certeza. Você tem essa certeza? Tem. Se você tem a certeza, meu irmão, esquece. Ninguém pode tirar isso de você. Entendeu? Mas o que você tem feito em relação ao teu chamado é o que vai te determinar. E vai ser o termômetro quando você vai estar pronto ou não. Mas não bota na tua cabeça como uma contagem regressiva, um mecanismo de que tem que ser dessa forma, assim que vai ser, que não vai funcionar assim. Não acontece isso. Depois dessa pergunta que eu fiz para o pastor Felipe, 3 meses depois começou o núcleo e as coisas começaram a andar. Então, assim, porque de fato eu vivi. Eu vou vivendo o evangelho e as coisas vão acontecendo, entendeu? E pastor, só complementando, de um tempo para cá, nas minhas orações, eu tenho pedido assim, Deus, me livre de uma vida comum. Eu até compartilho isso no Flame, oro bastante no Flame. Me livre de uma vida comum, que eu tenha uma vida mais espiritual. E talvez ter essa vida mais espiritual, do tipo a decisão que tomar, que seja espiritual, o que fizer, que parece ser natural, mas seja espiritual. Isso também nos ajuda a ter essa expectativa somente em Deus. Claro, pô. Se você não estiver linkado no espiritual, como é que você vai conhecer a vontade espiritual?
É. Entendeu? A vontade natural a gente já sabe, né? A palavra de Deus é um agridoce, né, Tiaguinho? Ela tem o doce e o azedo. O azedo é aquele que ele vai nos levar para alinhar, e o doce é o que vai fazer a gente ficar feliz com as coisas que a gente está vivendo, entendeu? Mas quanto mais você se. Não é uma vida espiritual, mas eu falo assim: quanto mais você conhecer de Jesus, mais conhecido por ele você é. E aí você vai estar preparado e apto a escutar a voz dele e entender o que ele quer para tua vida, pô. É. Sem conhecer Jesus, esquece, pô. Pastor, Oi. Vamos, Deninho. Denis, Obrigado, pastor. Nada, irmãozão. Fala, Denis. por que é tão difícil você influenciar a pessoa que está mais perto de você, que é, por exemplo, um filho? É, cara, o próprio Jesus fala, né? O profeta de sua própria casa não tem honra, né? Na verdade, os filhos, cara, ele, como o Leozinho falou, eles imitam o que o pai faz. Você sempre foi crente? Não. Então tem uma lacuna aí de vida que às vezes para ser preenchida agora vai ser somente no teu testemunho, naquilo que você se tornou. Você não queira correr atrás de um tempo perdido, assim, senão você vai ficar decepcionado, como você às vezes pode ter ficado, ou frustrado. Mas como é que eu conversei até com uma ovelha semana passada sobre isso, que ele falou assim: "Pô, como é que eu vou mostrar? Eu era um pai ausente, como é que eu vou mostrar para minha filha agora que eu sou um cara presente?" Eu falei assim: primeiro que você tem que mostrar Jesus na sua vida. As atitudes que eles acham que você vai ter, você não vai ter. Começar a ver. E quando você verbalizar o amor, você verbalizar uma atitude diferente, é necessário você falar assim: cara, eu aprendi com Jesus isso, por isso que eu estou fazendo isso, entendeu, filho? Papai está conversando com você porque Jesus me ensina a fazer isso. Ele vai começar a ver que a referência das tuas atitudes está linkada de Jesus, não por uma experiência tua, pela sua maturidade de vida, entendeu? E aí você vai começar a influenciar, porque foi assim que eu influenciei minha mãe para se converter a Jesus. Eu não abri a Bíblia para falar para minha mãe se converter. Ela foi vendo a mudança do filho. Um filho que não bebia mais, um filho que não era mais mulherengo, um filho que agora tinha um compromisso com alguém. E um dia ela sentou na minha cama e falou assim: cara, filho, eu achava que eu conhecia Deus, mas eu preciso conhecer o Deus que você serve, me leva na sua igreja. Isso eu libero na tua vida, em nome de Jesus vai acontecer com seus filhos, cara. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Irado. E aí, gente, mais alguém? Fale agora ou cale-se para sempre. Ninguém? Power Ranger, vambora, Power Ranger. Power Ranger vermelho. Ó, esse é meio Power Ranger, meio aquele meio verde lá, o azul, aquele azul que não serve pra nada. Eu tava dando aula de jiu-jitsu, pastor. Eu cheguei na metade aqui da festa, velho. Então eu não vou meter o bedelho, não. Tô só recebendo aqui, depois eu vou rever a fita novamente. Eu só não queria perder. Entendeu? Muito Aí, bom. Power Ranger vermelho Foi agora é excelente. faixa preta, X. Faixa preta? Power Ranger do tempo da fita, viu? Aí, Robson, aí, ó. Aí, Robson, aí, ó. Aí, ó. Tá querendo tomar amasso. Que irado, Aí, ó. X. Que irado, mano. Aí, maneiro isso aí. É, meu irmão. Isso é Isso aí. lembrança. Eu vou fazer o meu quadro disso aí. Isso é bom. Isso Isso aí. Cara, pior que o Breno Aquele levou meu rolinho, hein, celular. pastor? Aquele rolinha Vamos dar um evangélico, rolinho, né? né? Vamos dar um rolinho aqui, É. rolinha dos seres viventes. Vamos dar um rolinho aqui dos seres viventes. Fazer uma visita aí nesse tatame aí, A casa, abençoado. a casa é sua, parceiro. Aí, vamos Vamos tirar aí, o uma foto Rony de aí. Apuca aí. Tirar uma foto aí. Pera aí, deixa Um eu... abraço, pastorzão. Obrigadão, hein? Tamo junto, meu irmão. Deus te abençoe. Beijo, Leozinho. Valeu, Samurai. Tamo junto. Amo você, meu amigo. Tirar uma foto aí, Chile. Faz uma Valeu. pose legal aí. Vamos, galera. Desativa a câmera aí. Aí, Paulinha tá lá em Arraial do Cabo. Ó. Que isso, Paulinha? Do Caribe. Aí, Juliana. Que isso, Rony? Pelas barbas do profeta, meu irmão. Rony só tem barba, meu irmão. Priscila, Julinha, Mari, coisa linda. Isso aí, nego. Vamos. Ó, vou tirar a primeira aqui. Pera aí, ó. Vai. Faz a pose aí, galera. Agora eu vou tirar outra. Pera aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Pera aí, pera aí. Pera aí que tô salvando aqui. Tô sem celular. Agora é selfie. Agora é selfie. Agora é porque a Brenda levou meu celular, cara, pra ver lá
a Liz na câmerazinha. Agora a outra, eu vou tirar outra aqui, porque agora eu consigo ver todo mundo, a Vera. Vai, agora vai ser bonita, meu irmão. Como disse Helena, agora, meu irmão, vai ser bonita, meu irmão. Agora vai ser Power Ranger Lilás. Você é teu Power Ranger, né? Esse é o teu, Leozinho. Pera aí. Agora é Power Ranger. É porque Lilás é púrpura. Púrpura é diferente, velho. É luz de rei. 1, 2, 3 e vai. Agora foi. Aí, Sandrão, tamo junto. Família, Valeu, Leozinho. com você, Chile, obrigado, cara. Obrigado de verdade aí. Obrigado a você, meu irmão. Galera, espero que vocês Chama o PH aí, cara. registrado. Amo vocês demais. Chile, tô com saudade de ir na sua igreja, mano. Marcar um monte pesado pra gente aí. Vem aí pra conferência, pro congresso de política aí. Qual congresso? Ih, você não tá vendo no grupo de pastores, não? Eu vou logo explanar você pra tuas ovelhas aí, hein? Do Nova Vida, né, cara? Vai rolar do Nova Vida? É o Que Nova Vida, rapaz. Nova Vida já acabou há muito tempo. Eu vi que você botou lá o congresso que vai ter aí, cara. Vê lá, depois você me fala, meu irmão. Vai ter uns Power Rangers aí, um bagulho louco aí. Que Power Ranger, meu irmão? Aqui só vai ter ser vivente, querubim e serafim, parceiro. Te amo, Leozinho. Valeu, igreja. Tamo junto. Igreja. Tamo junto.